Olá, queridos irmãos, povo amigo, povo abençoado de Deus, discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, prevaleça sobre a sua vida, que a bênção do Senhor prevaleça sobre a sua vida, que você esteja com o seu coração aberto, com a sua mente aberta para ouvir a Deus mais esse dia e obedecer ao Senhor. Em o nome de Jesus, Deus nos ama, Deus é amor, Ele tem cuidado de nós, Ele se importa conosco. E nós estamos aqui todos os dias no devocional, na tenda do encontro, para experimentarmos cada dia mais das maravilhas do Senhor. Nós vamos meditar hoje em Tiago, no capítulo 2, do versículo 14 em diante. Meus irmãos, a nossa fé, ela precisa ser uma fé viva, uma fé operante, uma fé, meu irmão, que nos conduz às obras, uma fé que nos leva a agir. A fé sem obras, ela é morta. E quando é que a minha fé é uma fé viva? Quando eu aplico ela. Eu digo que acredito, eu digo que tenho fé, mas se eu não tenho atitudes, se eu não tenho ações, se eu não tenho obras, se eu não aplico a minha fé, logo essa fé ela é morta. É o que diz a palavra do Senhor. Em Tiago 2, versículo 14 e diante. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Não tiver fé, mas não tiver obras. Será que essa fé pode salvá-lo? Será que a fé sem obra pode salvar alguém? Nós vamos aprender aqui que não. Fé da boca para fora não é fé, é conversa fiada, meu irmão. Versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes der o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Então, se tem uma pessoa com a necessidade de comida, e aí eu falo para ela, vai lá, sacia sua fome lá, e eu não dou o pão para essa pessoa que está na minha mão, para ela, na minha condição ali de oferecer, de nada vai adiantar aquele conselho, aquela fala, porque eu não estou cooperando para que aquela pessoa seja alimentada, para que a necessidade dela seja suprida. Então o que o apóstolo está querendo dizer aqui? Não basta falar, eu preciso agir. Por isso que ele diz aqui, se eu não dou o necessário para o corpo, que proveito há nessa fala? Não vai ter proveito nenhum. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela é morta. Agora, meu irmão, nós precisamos prestar atenção que o apóstolo Tiago aqui, ele está dando um exemplo de uma fala sem obra. Não quer dizer agora que todo mundo que faz alguma doação é uma pessoa de fé. Não, nós não podemos misturar as coisas. Uma boa ação, ela pode estar baseada em várias motivações. Às vezes a pessoa está querendo desfazer de algo que é ilegal na vida dela, então ela doa para alguém. Às vezes ela está querendo chamar a atenção das pessoas, ela quer aparecer, então ela faz ali alguma caridade. Ou às vezes ela quer simplesmente aliviar a consciência dela, porque ela é uma pessoa que vive na prática do pecado, então ela quer aliviar a consciência, então ela vai e faz algumas caridades. O fato de você fazer caridade não significa que você tem fé, não.
Quando a Bíblia está dizendo aqui que a fé sem obra é morta, ela está querendo dizer num todo. Eu digo que acredito em Deus, mas eu não tenho tempo de oração. Eu digo que eu amo o próximo, mas eu não estendo a mão. Eu digo que eu amo a verdade, mas eu não fico firme na verdade. Eu fico ali muitas vezes negociando os valores. Então a minha fala ela não é coerente com as minhas obras, ou melhor, as minhas obras não é coerente com a minha fala. Então é morto, a fé é morta. Aquela fala não, é inútil, né? E ele vai dizer aqui também, ó, como Abraão. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado? Quando ofereceu o seu filho Isaque no altar. Sabe o que eu entendo aqui? Abraão, ele era um homem obediente a Deus. Então, ter fé, a fé verdadeira, ela vai te conduzir à obediência a Deus. A fé verdadeira nos conduz à obediência à palavra de Deus. A fé verdadeira, ela te faz praticar aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Então não é uma coisa aqui e outra coisinha ali, não. É tudo que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Então eu vou me posicionar para ser obediente à palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que eu preciso liberar perdão, se eu tenho fé em Deus, fé na palavra, então eu me posiciono para liberar o perdão. Se a palavra de Deus fala que eu tenho que ter um tempo de oração, então eu uso a minha fé para desenvolver esse ambiente de oração. Se a palavra de Deus diz que eu preciso ali de alguma forma ajudar o meu próximo, de uma forma ali generosa, repartindo o pão, aquilo que está na minha mão para fazer naquela oportunidade, se eu tenho fé, então eu faço. Se a Bíblia me orienta que eu preciso contribuir com a pregação do Evangelho através dos dízimos e das ofertas, meu irmão, eu preciso também ter fé para fazer isso. A Bíblia toda, se a Bíblia diz que eu não posso adulterar, se a Bíblia diz que eu não posso andar no pecado, na mentira, então a minha fé, ela vai me capacitar para fazer aquilo que a palavra de Deus diz. E a fé vai me capacitar para deixar de fazer aquilo que a Bíblia diz que eu não devo fazer. Então nós precisamos estar posicionados na fé, fé na palavra de Deus, fé em Jesus, praticando a palavra do Senhor. Guarda essa palavra no seu coração. Forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser, no nome de Jesus.